Graça e paz, irmãos. Muito bom dia a todos. Vocês estão preparados? Você poderia dizer para quê, né? Mas eu vou dizer o motivo dessa minha pergunta. Quando o pastor Ricardo falou comigo, há alguns dias atrás, para eu trazer essa reflexão nessa manhã, eu mandei a mensagem de volta para ele, dizendo assim: eu acho que dessa vez eu não estou preparada. E aí ele me mandou a mensagem de volta assim: Moisés também não estava, não. E aí, assim, a partir disso, eu comecei a pensar, né, no que é estar preparado. Porque para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, precisa de um preparo, né? Se a gente vai viajar, a gente se prepara com antecedência. Se a gente vai receber alguém, a preparação do congresso que vai haver aqui na igreja, né? Então, assim, para tudo na nossa vida exige um preparo. E então estar preparado, né, é um conceito amplo. E nós, como cristãos, né, o que é para nós estarmos preparados? E aí eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 13. Mateus 25, 1 ao 13. Minha tradução é a NVI. A palavra do Senhor diz assim: a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que esperavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, estamos diante da Tua palavra e queremos, Pai, nos colocar de forma humilde diante de Ti e Te pedir que o Senhor possa nos usar nessa manhã, falar através de nós, falar primeiro a mim, Senhor, depois falar à Tua igreja, Senhor Deus, me usa como vaso nas Tuas mãos. Ser com cada um aqui presente, Pai, prepara os seus corações e nos ajuda e nos abençoa, Pai. É isso que nós te oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. No texto aqui que a gente leu, Jesus conta essa parábola retratando um casamento. E em casamentos, né, convencionais, nos casamentos da nossa cultura, dos dias de hoje, o normal, o natural, é que as noivas se atrasem. Mas aí a gente vê aqui na história que ele conta que foi o contrário. O noivo é que estava atrasado. E nessa parábola, o noivo é Cristo e ela fala sobre a sua segunda vinda. Jesus contou essa parábola exatamente para nos alertar acerca da necessidade de estarmos preparados para a vinda inesperada do reino dos céus.
para estarmos preparados para um grande atraso e uma longa espera até o seu retorno. E aí no texto a gente pode reparar, né, que as 10 virgens estavam esperando pelo noivo. As 10 estavam esperando. E ele nos conta, nos mostra, né, que da mesma forma que as prudentes esperavam, as insensatas também estavam esperando. Só que o fato delas todas estarem esperando não tornava todas aceitáveis. Então a gente percebe que não é o fato de estar esperando, mas como elas estavam esperando, né? Então, isso trazendo para a nossa realidade, então todos estamos esperando a volta do Senhor. Mas a pergunta é, como? De que forma nós estamos esperando, né? O texto enfatiza que a prudência se mostra na forma como esperamos. A prudência se mostra na forma como esperamos. E aqui mostra que as insensatas levaram apenas o azeite que estava na sua candeia, na sua lâmpada. E mostra que as prudentes, além de levar o óleo que estava na sua lâmpada, cada uma levou mais uma vasilha extra. Então elas estavam contando com alguma coisa que pudesse acontecer. Podia ser que o noivo chegasse numa hora pontual, sim. Mas aí o texto mostra que ele se atrasou. E a pergunta ser prudente é ser prevenido? E a resposta é sim, ser prudente é ser prevenido. E é claro, né, que a gente vai se preparar para o dia a dia, para as coisas da vida, né, naturalmente. Mas é impossível que a gente esteja preparado para todas as coisas que podem nos acontecer de forma inesperada. A gente vai se planejar? Vai. Mas coisas podem acontecer. E aí eu coloquei aqui que o cristão deve ter a sua vida com base no planejamento e não no improviso. Mas na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. No versículo 5 fala: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui fala que elas estavam cansadas, né? Ficaram com sono. E às vezes a gente pode também se sentir assim, cansado. Achar que já esperou muito, achar que já passou tempo demais e a gente ficar cansado. E aí, quando dormimos, a gente naturalmente perde a noção do tempo. E aí, essa semana, eu fiz a proeza de entrar na academia, né? Eu, Edvanilson e Clebinho. Minha gente, eu nunca vi 30 minutos mais demorados do que você caminhar numa esteira. E eu já estava suada, e a Edvanilson aqui do meu lado, eu disse, eu vou parar. Ele disse, vai não. Meu incentivador. E aí eu disse, eu nunca vi 30 minutos tão longos. Ele disse, não, 30 minutos são 30 minutos. E aí eu terminei os 30 minutos, mas quando eu cheguei em casa, que eu estava podendo respirar normal, porque ali eu não estava, eu disse a ele, 30 minutos numa esteira é muito diferente de 30 minutos de sono. Porque quando a gente coloca 30 minutinhos para descansar, o despertador ele toca, parece que foram só 5 segundos. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. E aí, então, é bem diferente, né? A questão da análise do tempo. E para Deus, como é o tempo de Deus? Em Apocalipse 22, 12, eu vou só citar, depois vocês podem conferir. Jesus diz, eis que cedo venho. E aí, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, isso nos faz perceber que o fato de Cristo ter dito que logo voltaria, não significa que a sua volta não será demorada no nosso ponto de vista. Não é verdade? Então, assim como as virgens perderam a noção do tempo, assim também nós, muitas vezes, nos comportamos como se estivéssemos dormindo. E aí,
o dormindo aqui não será de forma literal, mas a gente vive, às vezes, como se a gente tivesse meio que dormente, meio em êxtase, meio que cansados de tanta espera, né? Afinal, já se passaram mais de 2000 anos e a gente pode pensar assim, eu acho que ele não vai mais voltar. Então, o incentivo para mim, para você, é que a gente não canse, que a gente tenha isso em mente, de que, da mesma forma que na parábola o noivo chegou, de forma inesperada, Jesus, em algum momento, ele vai chegar. Pode ser naquele encontro glorioso que a Bíblia fala, né? A vinda nas nuvens, pode. Mas pode também ser o nosso encontro individual, né? A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Então, a vinda é certa. O versículo 6 fala que, à meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. E aí, a atitude delas aqui, né? Será que a falta de preparo dessas moças demonstra algum tipo de desprezo pelo noivo? Eu acho que demonstra. E analisando assim, a atitude delas pela nossa atitude, porque quando a gente vai receber alguém na nossa casa, seja uma visita rápida de uma tarde, seja uma visita de dias, existe um preparo, né? A gente organiza a casa, se a pessoa vai ficar para dormir, a gente mexe lá na dormida, troca uma pessoa aqui, outra ali, para que essa pessoa seja bem acomodada. E, por outro lado, se a visita somos nós, e o nosso anfitrião nos recebe de qualquer forma, a sensação que a gente tem, eu creio, que é que nós não somos bem-vindos. Então, a forma como elas agiram aqui fala muito sobre o desprezo que elas tiveram por esse momento. E, como nós lemos, né, no versículo 6, ele chegou à meia-noite, e aí nós vamos ler agora 7, 8 e 9, que diz assim: Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E aí a gente vê aqui uma atitude meio que improvisada, assim. Elas estavam tentando improvisar. E eu fiquei pensando, será que elas iam encontrar alguém onde elas pudessem comprar alguma coisa à meia-noite? Não sei, né? O texto não fala. Mas eu fiquei pensando, né? Como é que eu sei se eu estou ou não também vivendo de forma improvisada? E eu separei duas coisas apenas. Eu fiquei pensando, será que eu estou improvisando a minha vida, na minha relação financeira? Inclusive, Silberto até falou sobre isso ontem no nosso encontro de casais. E eu fiquei pensando, eu digo, ele está reforçando o que eu já tinha anotado, né, para falar. Porque se a gente vive a nossa vida sem uma organização, sem um planejamento, então, se eu atraso, né, se eu não honro com os meus compromissos, a pessoa que está esperando, contando com o meu pagamento, ela vai sofrer, né? Ela vai estar sendo penalizada por uma coisa que ela não tem culpa, mas por uma irresponsabilidade minha. E a outra questão é, nossa família. Como é que a gente tem cuidado da nossa família? Nossos pais, né? Nossos irmãos, para quem tem. Assim, eu me preocupo como a gente tem sido, né? Às vezes a gente quer ser tão presente, ser na vida dos outros, e na vida da nossa família a gente não tem muita atenção. Então, eu citei apenas duas áreas, né? Finanças e família. Mas nossa responsabilidade, vigilância, preparo, ela precisa ser na nossa vida como um todo. Porque nós somos pessoas
completas. Eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja e ser outra pessoa lá fora. A minha forma de falar, de me portar, de tratar as pessoas, de me vestir, não pode ser diferente aqui e lá fora. Tem que ser igual. A forma como eu vou vestida para a academia, né? Porque a pessoa pode dizer, mas todo mundo vai vestido assim, mas eu não. Quando o Paulo está falando na segunda carta a Timóteo, ele está aconselhando Timóteo a não ser como aquelas pessoas, a não ter aqueles costumes. Ele diz assim, olha, seja exemplo. Você é jovem, mas seja exemplo. Tanto para os jovens como para as pessoas mais velhas. E aí nós vamos ler agora dos versículos 10 a 13. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Irmãos, se vocês têm o costume de grifar a Bíblia de vocês, eu circulei na minha Bíblia aqui essa parte e a porta foi fechada. Porque eu acho que vai ser uma situação desesperadora a porta ser fechada e a gente ficar do lado de fora. Fala que o noivo chegou de forma inesperada, fala que elas tentaram improvisar e aqui fala que a porta foi fechada. E a gente segue o texto, né? Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E aí vocês podem perguntar, mas de que forma nós podemos estar preparados? E a resposta é o que Jesus fala em todos os evangelhos, que os apóstolos falam em suas cartas, que a gente vê no Antigo Testamento. A resposta é apenas uma, ser obedientes. Porque Jesus, em Mateus 7, 24, em uma outra parábola, ele diz, quem ouve e pratica é prudente. Quem ouve e não pratica é insensato. Nesse texto de Mateus 7, 24, ele está falando sobre o prudente e o insensato, sobre o que constrói a casa sobre a rocha, sobre o que constrói a casa sobre a areia. Então, a gente precisa ter um fundamento firme na nossa vida. A gente precisa construir a nossa vida sobre um fundamento bem firmado, para que quando vierem os ventos, as tempestades, a gente esteja firme, a gente não se abale. E em Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 24, fala, quem ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo. Então, veja, eu não acho assim muito inteligente a pessoa fingir o que não é. Porque a Bíblia diz que a gente está enganando apenas a nós. Às vezes tem pessoas que conseguem fingir bem, mas tem outras que a gente mesmo percebe. E assim, não adianta. Ser obediente é ler a palavra, é orar, é buscar um crescimento. Porque não adianta eu passar a minha vida inteira cumprindo rituais, cumprindo agendas. E no último dia, a porta ser fechada e Jesus dizer assim, eu não lhe conheço. Na verdade, falando aqui sobre nossa vida como um todo, né? A gente tem tantas responsabilidades com o nosso trabalho, com os nossos estudos, em ser pontual com as coisas. E muitas vezes a gente não tem a menor responsabilidade com as coisas de Deus. Esses dias agora, né, que eu fico mais ali na recepção, o culto começa às 7 horas e muitas pessoas chegam às 7h40. Sabe, tem o dia inteiro para se organizar. Eu não estou dizendo que é fácil. Muitas vezes a gente tem muitas coisas para botar em ordem, para começar a semana bem.
Mas é um domingo. Tenta adiantar as coisas um pouquinho antes, para que a gente tenha o compromisso de ser pontual. Ser pontual é uma virtude. A gente quando tem os nossos compromissos de entregar um trabalho, como, sei lá, Caio programa as coisas dele, as fotos, ele vai entregar e os clientes estão ali esperando. Então, quando a gente não tem responsabilidade, eu acredito que as pessoas não têm muito respeito por nós, pelo nosso trabalho, pelo que a gente fala. Então, o que a gente fala precisa ser muito bem alinhado com o que a gente vive, para que a gente tenha a credibilidade que um cristão precisa ter. E aí eu vou contar uma história, eu já estou caminhando para o final. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube de um professor. Ele é um professor de direito que ele conta na trajetória dele que foi trabalhosa, foi sofrida, dizendo que ele foi extremamente pobre, que ele vendia cachorro-quente na porta de um cursinho e que ele tinha muita vontade de estudar naquele cursinho. E aí ele conta que depois ele foi aluno desse cursinho e depois ele se tornou professor desse cursinho. E aí ele conta, né, no vídeo, assim, ele vai contando a trajetória dele. E ele conta que quando ele passou no concurso para juiz de direito, ele é juiz em Brasília. E aí ele contando que é um momento assim que ele diz que nunca esquece. Toda vez que ele lembra, ele diz que se emociona, que se arrepia, porque ele diz que quando passou nesse concurso, que foi tomar posse, ele diz que tinha um preparo lá, que era um tapete vermelho e os dragões da independência enfileirados. E aí eu digo, meu Deus, eu preciso imaginar essa cena. E aí eu botei no Google e fui olhar, né, uma cena mais ou menos parecida, e eu pedi a Edvanilson para colocar aí. Pronto, a cena era assim. Os dragões da independência enfileirados, e ele conta que ele e os outros juízes que também foram tomar posse, entrando por essa cena, ele disse que foi uma honra tão grande, que ele disse que não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo na vida dele. E aí vocês podem estar pensando, por que essa história, né? Porque eu vou precisar de um pouquinho do exercício agora de vocês, né? De um exercício mental. Porque assim, eu não vou ter uma imagem para retratar o texto que nós vamos ler agora, que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 37. Esse texto eu vou precisar dele na King James atualizada, porque eu não encontrei nenhuma outra versão que falasse dessa forma. Então vamos acompanhar todos aqui para vocês lerem comigo. Diz assim: felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, com toda a certeza. Eita, volta um pouquinho. Com toda a certeza, vos asseguro que ele se vestirá para os servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue... Daqui a pouco eu leio o resto. Ele irá ao encontro deles para servi-lo. Minha gente, vocês conseguem imaginar essa situação? Essa cena, esse momento... Tem umas versões que falam, ele irá cingir-se. Mas eu gostei tanto dessa versão que diz que ele vai se vestir para esse momento. Diz que ele vai fazer com que a gente se recline à mesa e que ele nos irá servir pessoalmente. Vamos ler o versículo 38. Ainda que ele chegue durante a alta noite e ao raiar do dia, ou ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Que Ele nos abençoe, que Ele faça com que a gente tenha compromisso, responsabilidade com a sua palavra,
com o nosso testemunho. Eu gostaria de chamar o pastor Ricardo para ele orar nesse momento.